Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Espero que sim. Que bom que nós estamos aqui para mais uma aula de teologia sistemática. Nós estamos acompanhando o livro de teologia sistemática do Louis Berkhof e estamos tratando dos atributos morais de Deus, aqueles que foram comunicados ao ser humano. Não se esqueça de dar aquela curtida reformada ou aquele dislike sabeliano e compartilhe esse vídeo, coloque suas perguntas, acione o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for postado. É bom demais estudar e falar sobre as coisas de Deus. Hoje nós vamos começar a falar sobre o atributo moral de Deus, a santidade. Vamos lá? A palavra hebraica para santidade, para ser santo, é kadash, que significa cortar ou separar. No Novo Testamento, nós temos hagios, ou ágios, que, como diz o Berkhof aqui, é uma ideia fundamental, que é a posição ou relação existente entre Deus, uma pessoa ou coisa. Então, é a ideia de separação. Kadosh, ou kadash, em hebraico, e hagios, em grego. Qual que é a natureza da santidade? Nós precisamos lembrar que as Escrituras mencionam a santidade como a perfeição central e suprema de Deus. E essa ideia das Escrituras de santidade é basicamente dupla. Em primeiro lugar, no sentido original da palavra santidade, o Berkhof diz aqui que ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima delas em sua majestade. Ou seja, no sentido primário de santidade, significa a separação entre o próprio Deus e suas criaturas. A santidade de Deus, como atributo moral, ele, quando é entendido, desperta no ser humano, como diz aqui o autor, um sentimento de nulidade absoluta e uma consciência de quem nós somos como criaturas, ou seja, a condição da criatura diferente da condição do Criador. Já no sentido ético, santidade, especificamente no original, separação entre Deus e o restante. Mas no sentido ético, o que precisamos entender é que é uma separação moral, ou seja, Deus está completamente separado do pecado. Mas essa separação do pecado é o que nós chamamos de argumento negativo, é aquilo que ele não é. Então nós precisamos entender que a santidade vista do ponto de vista positivo afirma que existe uma excelência moral, uma perfeição ética em Deus que nós não conhecemos. Ou seja, se pudéssemos exemplificar usando as cores, Deus é de um branco puro, perfeito, absoluto, que o ser humano não tem acesso. Porque a Bíblia fala que ele vai lavar as nossas vestes e elas vão se tornar mais brancas do que a neve. Se você já viu a neve, você sabe que quando o sol bate na neve, fica um branco tão fluorescente. Mas se a santidade de Deus fosse uma cor, e sempre os anjos são demonstrados pela cor branca, ela é de um branco puríssimo, porque além do afastamento do pecado, Deus tem uma excelência moral tremenda. E nesse sentido, nós precisamos falar de duas palavras específicas, daquilo que é sacro e daquilo que é profano. Por isso o ser humano não pode entrar na presença de Deus, porque a santidade de Deus é algo tão profundo, é algo tão tenebrosa, é tão tremenda, que a presença humana diante de Deus poderia contaminar a santidade do próprio. Por isso que lá nas Escrituras
em Isaías 6, quando Isaías vê o alto e sublime trono de Deus, a primeira coisa que ele fala é: ai de mim. Ele percebe que ele não devia estar ali. Mas como ele tem uma visão, a presença dele diante do trono de Deus não é real, não é objetiva. É uma visão que ele tem. E ele fala que ele é um homem que tem lábios impuros e que ele habita no meio de um povo também que tem lábios impuros. E aí vem um anjo, tira com uma tenaz uma brasa do altar e queima a língua dele. Então essa visão é muito interessante porque demonstra que não é Deus que quer se afastar das pessoas para manter a santidade. As pessoas pecadoras, todos nós, diante da presença tremenda e até tenebrosa da santidade de Deus, nós nos sentimos em perigo. Porque, como nós vimos um pouco antes, a santidade de Deus nos leva a perceber a nossa condição extremamente distante, infeliz e extremamente contaminada. Nós não somos seres da mesma estirpe que o próprio Deus. Nem os anjos são, porque nessa visão, nos seus 3 pares de asas, com um par eles voam ao redor do trono, adorando a Deus. Com o outro par, eles tampam o rosto, os olhos, e com outro par, tampam os pés, simbolizando que até os anjos, eles temem olhar para Deus e apresentar algum sinal de impureza. Os pés aqui dos anjos não tem a ver com sujeira, tem a ver que os pés são a parte do ser humano que são a parte mais impura na concepção deles. Então, eles também tampam os pés para que Deus não contemple suas impurezas. Então, é lindo perceber, como diz o Berkhoff aqui, que ele tem, como ele diz assim, é a perfeição de Deus em virtude da qual ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral. Aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. João também, quando viu Jesus lá em Apocalipse, a primeira coisa que João faz é cair como morto, porque a presença diante de Deus, o ser humano não pode suportar. Mas Jesus recobra a vida dele. E aí Jesus se mostra para ele de uma forma que ele pode contemplar. Como que a santidade de Deus se manifesta? Nós precisamos entender que, descendo para o mundo dos mortais, a santidade de Deus se revela através, em primeiro lugar, da lei moral implantada no coração do homem e que fala através da sua consciência. Ou seja, a manifestação da santidade de Deus está em nós, pelo conceito de certo e errado. Até um criminoso da pior estirpe, de alguma forma, se não tiver uma psicopatia e outros termos que os psicólogos e psicanalistas vão saber melhor, os psiquiatras vão saber dizer melhor, que não tem consciência do que faz. Mas até os piores criminosos, eles têm noção quando fazem o mal. Então a santidade de Deus, em primeiro lugar, ela é manifesta através da lei moral implantada dentro do ser humano. Em segundo lugar, de forma objetiva, a santidade de Deus foi expressa através da lei que Deus entregou ao povo dele, Israel, o povo originário dele. E essa lei foi planejada, como diz aqui, para imprimir em Israel a ideia de santidade, para levá-los a sentir fortemente a ter uma vida santa e evitar se afastar desse padrão de moralidade, de santidade que vem de Deus. Essa lei que é entregue a Israel, ela basicamente é o que nos diz Deuteronômio. Ela recompensa aqueles que vivem uma vida santa e ela
e observem a lei, e ela visitava, a santidade de Deus visitava os transgressores, os pecadores, com terríveis punições. Em terceiro lugar, a santidade de Deus se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo. Em Atos 3,14 diz que Jesus é o santo e o justo. Toda a vida de Jesus Cristo é marcada por santidade. Por santidade. Nós vamos tratar isso melhor quando nós formos tratar da dupla natureza de Jesus. Mas Jesus levou uma vida perfeita, uma vida sem reprovação. Agora, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Vamos estudar agora outro atributo moral de Deus, que é a justiça. Sabe, a justiça é um atributo moral de Deus que se relaciona intimamente com a santidade. Então, nós vamos entender que a justiça de Deus é o modo pela qual a sua santidade opera. Então, um autor chamado Strong diz que é a santidade transitiva. Outro diz aqui que é a justiça absoluta de Deus em ação pela santidade. E a ideia fundamental de justiça é que a justiça é o estrito apego à lei, à ordem que Deus determinou. E que há uma lei, uma regra, que concordando ou não, todas as criaturas precisam e devem, para agradar o Criador, se ajustar. E isso hoje, meu amigo, minha amiga, é um absurdo se falar. Porque nós vivemos num tempo em que o politicamente correto domina as mentes. E falar em regras divinas que as pessoas precisam se ajustar parece coisa de muito antigamente, mas é a Escritura que diz que o nosso Deus, de forma proposicional, objetiva, ele deixou regras, deixou uma lei que nós precisamos nos adequar. Eu poderia dar muitos exemplos, mas para evitar a fadiga, para evitar tumulto, prefiro me abster. Mas as Escrituras têm regras morais. E um bom ponto de partida são os 10 mandamentos. Mas, vamos continuar. Eu ouvi há muito tempo atrás essa definição, eu sempre gostei, e por coincidência, achei ela aqui no Berkhof também. Olha só, justiça, como ele diz aqui, a justiça se manifesta especialmente em dar a cada homem o que lhe é devido, em tratá-lo de acordo com seus merecimentos. Aquilo que é justo é entregar a cada um aquilo que essa pessoa merece, aquilo que é o seu merecimento. Agora, em termos humanos, a justiça muitas vezes falha, porque ela não tem como mapear, como aferir 100% o que é justo. Mas, em Deus, a justiça divina, Ele sabe exatamente o que cada um de nós merece, o que cada um de nós, como diz aqui, merece receber. É dar a cada um aquilo que lhe é devido. Não adianta, meus amigos. A gente pode tentar fazer de outro jeito, espernear, mas a justiça de Deus se manifesta com uma conformidade a um padrão. Ah, mas eu não aceito o padrão. Ok, você não aceita o padrão da Bíblia, tá claro, você não aceita, mas não significa que o padrão vai mudar. Por exemplo, vou tratar aqui de algo menos polêmico. Sexo antes do casamento.
As Escrituras são claras, que o corpo foi algo dado por Deus e que numa relação abençoada por Deus, o casal devia esperar um ato de compromisso real e forte para se relacionar sexualmente. Porque hoje, como diz o ditado, né? O mote, a fala, meu corpo, minhas decisões. Nas Escrituras, o corpo não nos pertence, o corpo pertence a Deus. Por isso que Deus deixa regras de como nós devemos tratar do nosso corpo. E depois do casamento, o corpo também não nos pertence. O corpo pertence ao outro cônjuge. Agora, claro que não estamos dizendo de relações violentas, de estupro ou coisa parecida. Mas o corpo, na teologia bíblica, não é nosso. Então, meu corpo, minhas decisões, é algo completamente fora do padrão das Escrituras. Entende? Porque a justiça de Deus, ela nos leva a entender que é necessário uma conformidade a um padrão. Ah, eu não aceito. Ok. O Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são seu Senhor e Salvador. O seu Senhor, quem manda em você, é você mesmo. Se você aceita essa verdade, ok. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Por isso que nós temos que conhecer as coisas de Deus. Para que a gente não faça aquilo que desagrada a Deus, porque Ele é justo. Agora, para finalizar, Beckhoff diz assim: a justiça divina está originária e necessariamente obrigada a punir o mal, não, porém, a recompensar o bem. Então, olha aqui, vou ler de novo. A justiça divina está originária e necessariamente obrigada a punir o mal, e não, porém, recompensar o bem. Quem recompensa o bem é a graça, é a misericórdia, é a bondade de Deus. Agora, a justiça tem a ver com punir o mal. Isso é tão sério que nós vemos Deus agir assim com o seu próprio filho. Você acha que um pai gostaria de ver o filho sofrer? Você acha que um pai gostaria de matar o seu próprio filho? Claro que não. Mas como o homem desobedeceu, e Deus disse lá em Gênesis que o homem certamente morreria, estaria afastado da presença de Deus, Deus fez um plano, enviou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus, e o fim determinado por Deus para Jesus era a cruz. Então, a justiça de Deus fez com que Jesus fosse imolado, fosse sacrificado. E no momento da crucificação, dá para ler isso no Evangelho. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, por que o Senhor me abandonou? Eu respondo. No auge da dor, Jesus entendeu que nele estavam vindo todo o pecado do mundo inteiro e era necessário punição. Mas aqueles que creem nele que morreu e ressuscitou, eles são justificados por Deus, ou seja, não merecem, mas são tornados justos. Por isso que, ponto 1, Deus é justo. Ponto 2, junto com o ponto 1, ao mesmo tempo, tudo misturado. Deus é muito misericordioso. Ele não nos pune quando merecemos e Ele nos dá benevolência, graça, presente quando aí a gente não merece. Glória a Deus e sua justiça. Agora, lembre-se, ninguém está alheio, afastado, a salvo da justiça de Deus. Os salmos falam muito sobre isso, que o crente fala assim: Deus, o ímpio está prosperando e eu estou aqui em dificuldade. Presta atenção, espera em Deus,
porque toda injustiça será punida. Ok? Glória a Deus. Diretamente de Nova Mutum, esperando a volta do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Grande abraço.